Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Existem lugares que nunca deveriam ser revisitados, vilas esquecidas pelo tempo, onde a fé não traz esperança, mas sim desespero. Histórias sussurradas pelos mais velhos falam sobre missas profanas, sacrifícios escondidos atrás de portas de madeira e pessoas que nunca mais foram vistas depois de entrarem na pequena igreja que domina a colina. Hoje, você vai conhecer a verdade sobre esse lugar amaldiçoado. Prepare-se, porque esta é a história da Vila dos Rituais, onde a fé morreu e o medo nunca foi embora. As estradas do interior sempre guardam histórias esquecidas. Quem já se aventurou por Minas Gerais, sabe que basta sair das rotas principais para encontrar caminhos que parecem não levar a lugar nenhum. Trilhas de terra vermelha, ladeadas por matas densas, atravessando colinas cobertas de neblina. Sempre ouvi relatos de vilarejos escondidos nessas regiões, alguns nunca registrados oficialmente, comunidades que vivem como se o tempo tivesse parado há mais de um século. Sou jornalista investigativo há quase 10 anos, especializado em matérias sobre lugares e acontecimentos que todos preferem esquecer. Foi em uma pesquisa sobre cidades abandonadas que me deparei com uma nota estranha em um jornal de 1973. Um pequeno artigo, quase um rodapé, mencionava um vilarejo chamado São Bartolomeu do Monte, onde padres teriam conduzido missas não reconhecidas pela igreja e onde a fé havia se transformado em outra coisa. O texto falava de desaparecimentos, de viajantes que nunca voltaram e, principalmente, de uma igreja que permanecia com as portas abertas noite e dia. O tom enigmático da matéria me fisgou. Não havia muitas informações, nenhuma foto, nenhum relato completo, apenas boatos. Mas, para mim, aquilo soava como um convite. Resolvi ir atrás. A viagem começou cedo. O GPS só reconheceu parte do caminho. Depois de certo ponto, só me restava confiar em mapas antigos e nas indicações de moradores das cidades vizinhas. A cada pergunta que eu fazia, notava a reação estranha das pessoas, franzir de testa, olhares de desconforto, respostas vagas. Muitos diziam que nunca ouviram falar. Alguns, mais velhos, apenas balançavam a cabeça e diziam: "Deixa isso pra lá, moço. Não vai achar nada bom." As horas foram passando. O asfalto desapareceu e só restava estrada de terra batida. Não havia placas, e a sensação de isolamento aumentava a cada quilômetro. Os sons da civilização e motores, buzinas, vozes, foram substituídos pelo barulho da mata e grilos, aves, o farfalhar de folhas. A certa altura, percebi que o sinal do celular desaparecera. Eu estava completamente entregue àquele caminho. No fim da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas, avistei finalmente algumas construções. Eram casas baixas, de madeira escura, muitas com telhados quebrados, paredes tortas, cercadas por mato alto. Não vi crianças, não ouvi cachorros, não senti o cheiro de comida sendo feita. O silêncio era quase sobrenatural. Estacionei na praça central.
Um chafariz de pedra rachada dominava o centro, seco, coberto de musgo. Alguns bancos de madeira estavam ocupados por moradores, e homens e mulheres de aparência envelhecida, roupas antiquadas, rostos duros. Quando desci do carro, todos me encararam ao mesmo tempo. Não havia curiosidade nos olhos deles, apenas um tipo de julgamento silencioso. Boa tarde, disse eu, tentando soar amigável. Estou procurando uma pousada, ou um lugar para passar a noite. Ninguém respondeu. Apenas me observavam. Aquilo me fez sentir como um intruso em território proibido. Então, ao erguer os olhos, eu a vi. A igreja, erguida sobre a colina, dominando a vila. Diferente de qualquer templo que já tinha visto. As pedras usadas em sua construção eram de um tom escuro, quase negro, como se absorvessem a pouca luz do fim do dia. O telhado pontiagudo parecia perfurar o céu encoberto, e suas portas estavam abertas, convidando ou ameaçando. Mesmo de longe, eu juraria ouvir algo, um murmúrio baixo, cadenciado, como orações ditas em segredo. Decidi subir. A cada passo na trilha de pedra, sentia o ar ficar mais pesado. O caminho até a igreja era ladeado por cruzes fincadas no chão, feitas de madeira tosca. Algumas traziam nomes escritos à mão, outras estavam vazias. Notei que muitas eram recentes, tinta fresca, madeira ainda clara. Sepultamentos que, aparentemente, tinham acontecido há pouco tempo. Quando entrei, o cheiro me atingiu. Incenso queimado, misturado a algo metálico. As paredes eram cobertas de símbolos, olhos pintados, mãos entrelaçadas em gestos estranhos, chifres, frases em latim que não reconhecia. O altar central não tinha crucifixo. No lugar, uma estátua de madeira representava uma figura humanoide, de rosto alongado, olhos negros e sorriso largo demais para ser humano. Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Veio assistir. Me virei e encontrei o padre. Alto, magro, pele pálida como cera, batina escura impecável. O sorriso em seu rosto parecia colado, artificial. Sou o padre Inácio. Ele inclinou a cabeça levemente. Poucos chegam até aqui. Mas os que chegam são esperados. Expliquei que era jornalista, que pesquisava sobre vilarejos esquecidos e tradições antigas. Ele sorriu mais uma vez, e a sensação que tive foi a de estar diante de alguém que sabia muito mais sobre mim do que eu mesmo. Então escreva. Escreva tudo o que vê. Mas entenda, ninguém entra sem ser visto. E ninguém sai sem deixar algo para trás. As palavras dele gelaram meu sangue. Consegui um quarto improvisado numa casa próxima. Um homem calado, de olhar opaco, me ofereceu sem cobrar nada. O quarto era úmido, cheirava a mofo. O colchão era duro, as janelas sem cortinas davam para o cemitério ao lado. Mesmo exausto, custei a adormecer. O silêncio da vila era absoluto, e a cada vez que fechava os olhos, tinha a impressão de ouvir passos lentos circulando pela casa. Por volta das 3 da manhã, acordei. O som vinha da igreja. Cânticos. Baixos, mais insistentes, como um coro subterrâneo. A curiosidade venceu o medo. Saí pela janela, segui até o templo. As portas estavam abertas. Dentro, todos os moradores estavam reunidos, ajoelhados diante do altar. Mas não olhavam para a estátua. Olhavam para o chão, onde havia um alçapão de pedra aberto. Uma escadaria descia para a escuridão. O padre, com uma vela em cada mão, foi o primeiro a descer. Os moradores seguiram em fila, hipnotizados. Contra todo instinto, segui também, escondido. O ar ali embaixo era sufocante.
As paredes da cripta eram cobertas de símbolos riscados, como se fossem gravados com sangue. Ossos e crânios enchiam nichos. O cheiro de carne queimada era insuportável. No centro da sala, uma mesa de pedra. Sobre ela, uma jovem amarrada. Ela chorava, suplicava, se debatia. O padre levantou uma faca de lâmina curva e começou a entoar palavras incompreensíveis. Os moradores repetiam em coro, como se fossem um único organismo vivo. Então, a lâmina desceu. O grito da jovem ecoou, seguido do silêncio abrupto. O sangue jorrou em uma taça de prata, que foi passada de mão em mão. Todos beberam. O corpo foi jogado numa fossa, onde vi outros corpos em decomposição. Foi aí que me viram. Um dos moradores virou a cabeça e seus olhos eram completamente negros, sem pupilas. Ele gritou, e em segundos todos me encaravam. O padre ergueu a taça vazia, apontou para mim e disse: "Agora, ele é nosso." Corri como nunca. Subi as escadas tropeçando, derrubando velas. Atrás de mim, passos ecoavam, gritos reverberavam. Mas, ao chegar à superfície, o som cessou. Olhei para trás. A igreja estava vazia, em silêncio. Passei o resto da noite escondido no mato, observando de longe. Vi luzes dançando dentro da igreja, ouvi cânticos que não podiam vir de gargantas humanas. Quando o sol nasceu, a vila parecia outra. As ruas estavam desertas. As casas, em ruínas, cobertas de poeira e teias de aranha, como se ninguém morasse nelas há décadas. Entrei em algumas, pratos ainda na mesa, roupas jogadas, mas tudo coberto por anos de abandono. Quando voltei à igreja, as portas estavam trancadas. Nenhum som. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá. Voltei para casa em choque. Dias depois, revelei as fotos que havia tirado. Em quase todas, a vila parecia abandonada. Mas em uma delas, tirada dentro da igreja, estavam lá dezenas de moradores ajoelhados, olhos negros me encarando. E no centro, o padre Inácio, sorrindo. Atrás dele, a estátua de rosto alongado parecia ter mudado de posição. Os olhos estavam abertos. E desde aquela noite, toda vez que tento dormir, sinto uma presença no meu quarto. Às vezes, acordo com murmúrios em latim. Outras vezes, com passos arrastados no corredor. Mas o pior é o reflexo no espelho, e meu próprio rosto, com olhos completamente negros. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.